Olá, tudo bem, sétimo ano? Vamos para a nossa primeira videoaula. O tema de hoje será base racional e expoente inteiro negativo. Com relação a esse conteúdo, eu tenho uma aula muito legal para explicar para vocês, uma aula prática, onde nós faremos dobraduras. Hoje, porém, eu vou me ater apenas à regra. Então, quando nós estivermos trabalhando com um número racional, pode ser ele fração, decimal ou mesmo inteiro, a gente vai usar a seguinte regra: invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Vou começar com um exemplo que consta na apostila, que é menos 2/3 elevado a menos 2. Observem. O expoente negativo, aqui, sinalzinho de negativo, nós ainda não tínhamos trabalhado. Como a regra diz, invertemos a base, lembrem, base, expoente, e trocamos o sinal do expoente. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos trocar numerador e denominador de lugar. Isso vai ficar da seguinte forma, vai ficar parênteses, é importante porque nós estamos trabalhando com uma fração. Então, se nós queremos elevar o numerador e o denominador, tem que manter o parênteses. Vamos manter menos 3/2, fecha parênteses, elevado agora a 2. Vejam que eu tirei o sinal do expoente. Antes ele era negativo, agora ele ficou positivo. Ou sem sinal, porque quando não tem sinal, isso não é positivo. Outra coisa que eu quero que vocês observem. A base, ela era negativa, ela continua negativa. A única coisa que a gente faz é inverter numerador com denominador. Agora que ela está nesse formato, nós caímos no conteúdo que a gente estudou até hoje sobre potenciação. Ou seja, nós vamos repetir a base quantas vezes indica o expoente multiplicando. Menos 3/2 vezes menos 3/2. O que vai nos dar mais, menos com menos, mais, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, ok? Este é um exemplo para a fração. Agora, eu vou explicar para vocês como a gente vai proceder quando nós tivermos um número inteiro. Então, o segundo exemplo é número inteiro. O exemplo que eu vou colocar aqui também consta na apostila. Vai ser 3 elevado a menos 3. Observe. Número inteiro, como que nós faremos? Inverter a base e trocamos o sinal do expoente. Essa é a regra. Qualquer número inteiro pode ser transformado em fração quando a gente coloca sobre 1. Agora, basta inverter a fração. Então, vamos ficar com o contrário, né? Então, vamos ficar com 1/3. Como eu estou trabalhando com fração, novamente, não posso esquecer do parênteses, porque tanto o numerador quanto o denominador serão elevados agora a 3 positivo. Vejam, só mudou o negativo para positivo, no caso, sem o sinal, que é igual a 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, ficando 1/27. O nosso próximo exemplo, eu vou falar de números decimais. Então, vou colocar aqui um exemplo com número decimal. Este exemplo não consta na apostila, estou acrescentando. Então, eu vou colocar como primeiro exemplo 1,2 elevado a menos 2. A regra diz, invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Para inverter a base de um número decimal, primeiro nós teremos que transformá-lo em fração. Então, para transformar em fração, vocês lembram? Tiramos a vírgula do número, colocamos ele como numerador. E para denominador, nós vamos ver quantas casas ele tinha após a vírgula. No caso, uma casa após a vírgula. Então,
nós vamos colocar sobre 10. Lembram que se for 2 casas após a vírgula, sobre 100, se for 3, sobre 1000 e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz aqui foi colocar em fração, então vou ter que pôr o parênteses. E eu apenas transformei o decimal em fração. Ainda não estou aplicando a regra, portanto, menos 2 continua aqui. Por que eu tive que fazer isso? Porque ele era decimal. Como que eu vou inverter um número decimal? Só depois dele ser transformado em fração. Agora, procedemos com a regra, inverter a base. Então, isso aqui vai ficar 10 dozeavos elevado a 2 positivo. Observem que 10 dozeavos é simplificável. Então, nós vamos dividir numerador e denominador por um mesmo número, no caso, 2. E vamos obter 10 dividido por 2, 5, e 12 dividido por 2, 6. Isso é uma fração equivalente, por isso que nós podemos fazer a simplificação. Agora, colocamos entre parênteses, elevamos a 2 novamente, porque nós não tínhamos feito o expoente. Agora, vamos resolver 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 6, 36. Ele já sai a fração pronta e simplificada. Ainda vou dar mais um exemplo para vocês com o número decimal. Observem o seguinte exemplo. 0,5 elevado a menos 4. O que vai acontecer? A mesma coisa. Vamos transformar primeiro em fração para depois aplicar a regra. Então, isso aqui vai ficar 0,5, tirando a vírgula para pôr no numerador, fica apenas 5. E o denominador, uma casa, então 1 zero sobre 10, ok? Então, 5 décimos. Isso foi apenas a transformação. Então, eu continuo com menos 4 como expoente. Agora, é hora de aplicar a regra. Invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Vamos inverter aqui. Ao inverter, eu fico com 10 quintos elevado a 4. O expoente, então, se transforma em positivo. Observem o que aconteceu com a base. 10 quintos é a mesma coisa que 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, ele é uma divisão exata, que resulta em 2. 10 dividido por 5 é 2. Então, 2 elevado a 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 seria o resultado dessa potência de expoente negativo. Fica bem diferente do que nós tínhamos no início, correto? Eu tenho uma observação a fazer para vocês. Isso só serve quando a base não for nula, ou seja, a base não pode ser zero. Por que a base não pode ser zero? Observem aqui, eu vou colocar aqui ao lado. Deixa eu só chamar a atenção da regra, para que vocês não esqueçam dela. Então, a base não pode ser zero. A base não pode ser zero. Por quê? Se nós tivermos zero elevado a menos 3, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Transformar em fração, colocar sobre 1 e inverter, certo? Quando eu faço isso, eu fico com 1 sobre 0 elevado a 3. Gente, vocês lembram que o traço da fração significa divisão? E vocês lembram também da regra que não existe divisão por zero? Então, isso aqui, ó, é impossível. Não existe divisão por zero. Recordam disso? Então, a nossa aula
de hoje é essa. Então, não serve para base 0, somente para outros valores. Tenham um bom dia, façam as atividades com atenção e até a próxima aula.